Rapaziada, péssima notícia para a seleção brasileira. O Wesley foi cortado da Copa por lesão. E antes de qualquer análise tática, tem um lado humano. É triste demais, rapaziada. O cara vinha crescendo, saiu do Flamengo, muito criticado por uma parte da torcida na época, mas também com muita gente enxergando o potencial nele. E foi para Roma, lá na Itália, começou a chamar atenção na Europa, foi convocado e o próprio Ancelotti já falava muito bem dele. Para mim, em pouco tempo o Wesley vai estar entre os melhores laterais direitos do mundo. Se já não tiver muito perto disso, rapaziada. E aí vem uma lesão dessa, com a Copa do Mundo começando semana que vem. Pô, rapaziada, é muito pesada essa situação aí do Wesley. Eu lembro muito bem, para quem não sabe, eu sou flamenguista. Acompanhei bem a trajetória do Wesley lá no Flamengo, quando ele surgiu com bastante potencial, assim, se precipitava muito, né, no começo, errava muito, tomada de decisão, assim como o Vinícius Júnior, ele, né, sempre cometia muitos erros de tomada de decisão, muito afoito também às vezes, e ele foi crescendo, foi melhorando, era muito criticado pela torcida do Flamengo, muito mesmo, e chegou uma época que, assim, que a maioria da torcida do Flamengo criticava ele, depois de um tempo, mas ele foi trabalhando, deu a volta por cima, foi vendido para a Itália, lá para Roma, e hoje, para mim, ele já figura entre os melhores laterais direitos do mundo em pouco tempo. Também não tem tantos laterais direitos assim, mas o Wesley ele vem chamando muita atenção lá na Roma em clube e assim, tá deixando em alerta clubes europeus já. Ele assim, tem interesse no Wesley e agora vem essa lesão aí, melhoras assim pro Wesley, né? Que deve estar passando um momento difícil, né? Por ser cortado assim, próximo da Copa. Mas, infelizmente, o Wesley não é o primeiro caso e não será o último, né? De jogadores cortados à véspera da Copa do Mundo, né, rapaziada? E agora, sem enrolação, rapaziada, bora pro campo, porque tem análise para fazer de outras situações que vai acontecer com o Brasil. Porque o problema do Brasil não é só perder o jogador. O problema é perder o único lateral direito de ofício no grupo. E aqui começa a análise de verdade. Sem Wesley, o Brasil perde profundidade pela direita, perde perna, perde ultrapassagem, perde aquele lateral que abre o campo, sabe, rapaziada? Aquele que dá opção no corredor e que consegue acelerar quando o time recupera a bola. Então a pergunta não é simplesmente, entre aspas, quem entra no lugar dele. A pergunta é outra. O Brasil vai atacar menos ou vai se proteger mais? Porque Danilo, Ibanes e Fabinho, que são as opções, não entregam a mesma coisa que o Wesley entregaria, nem de longe, rapaziada. São soluções diferentes. A primeira opção, para mim, é o Danilo. E eu tenho muitas ressalvas com o Danilo, muitas, como lateral direito hoje em dia, tá? Eu não vou fingir que não tem ressalvas com ele. Ele já não é aquele lateral de corredor, sabe, rapaziada, de ida e volta, de intensidade o tempo todo. Mas olhando para a Copa, olhando para esse contexto específico, pressão, experiência e segurança, eu entendo o Danilo como o melhor plano A. Eu entendo. Só que tem um detalhe: se o Danilo jogar ali, o Brasil precisa entender que ele não vai ser um Wesley. Isso tem que ficar bem claro para os torcedores, para os comentaristas, o pessoal que cobre a seleção brasileira. Assim, é totalmente diferente, né? Ele vai ser quase um zagueiro ali pela direita, né? Um lateral mais conservador, um cara para formar saída de três, proteger a transição e dar controle ali na parte de trás ali. E isso pode funcionar. Com bola, o Brasil pode virar uma linha de três. Danilo por dentro, o Marquinhos no centro e o zagueiro ali pela esquerda. Pode ser o Léo Pereira, o Gabriel Magalhães, João Bremer. Provavelmente deve ser o Léo Pereira. Quer dizer, tô na dúvida, né? Eu preferia que fosse o Léo Pereira, né? Se o Gabriel Magalhães não tiver 100%, né? O lateral esquerdo ali pode ser o Alexandre mesmo, pode subir mais, né? Que deve ser o Alexandre. O ponta direita fica aberto lá. E o Danilo ajuda a proteger o time. O Danilo não resolve o problema ofensivo que o Wesley deixou, mas ele diminui o risco defensivo, rapaziada. Essa é a troca, não tem jeito, né? E assim, o Danilo, assim, ultimamente, né? Já no final, tá no final de carreira, né, rapaziada? A gente tem que dar um desconto. Mas eu lembro das vezes dele jogando pra. Ele jogando pela seleção, assim, como ele me deixava nervoso, né? Na última Copa. Que ele chegava ali. Ontem ele fez isso algumas vezes, né? Ele não chega na linha de fundo, isso me dá um nervoso, assim. Ele fica ali na intermediária ali. Ele chega dali, ele só vai até ali só. E cruza dali aquele cruzamento que não dá em nada. Ontem ele fez isso. Mas fez poucas vezes. Mas tecnicamente, ali, ele tem um bom passe, tem muita experiência, chega junto, assim. É um líder, né? Dentro de campo. Mas, cara,
Pra lateral direito me dá nervoso, cara. A lateral que fica cruzando ali na intermediária, pô, fico nervoso, cara. Isso acontece muito nos jogos do Palmeiras. Chega ali na linha de fundo, quer dizer, chega ali na intermediária, já começa a jogar bola na área de qualquer jeito ali, não dá em nada, a maioria das vezes. Assim, 80% ou 90% das vezes não dá em nada esse cruzamento ali. O Danilo faz essa raiva em mim, né? Mas assim, eu tenho que entender o contexto e dentro das circunstâncias, o Danilo, pra mim, eu acho que é a opção lá mesmo, por incrível que pareça. Assim. E agora tem a segunda opção, rapaziada. A segunda opção é o Ibanes. E aí é outra história. Ibanes não é lateral. O Danilo ainda é, né? Ele é zagueiro, o Ibanes. Se ele jogar ali, o Brasil praticamente assume uma linha de 3 mais física, mais defensiva, mais pesada. Pode fazer sentido contra uma seleção com um ponta muito forte. Uma França aí da vida, algo assim, muito veloz, que joga atacando aquele lado ali. Mas contra adversário fechado, contra time que vai dar a bola pro Brasil, que a maioria das seleções vão dar a bola pro Brasil. Aí eu acho perigoso entrar com o Ibanes, sabe? Porque o Ibanes protege, mas constrói menos. Ele entrega a parte física, ganha duelos, dá bola, se dá ganho na bola aérea, mas ofensivamente ele não vai te dar corredor. Com o Ibanes o Brasil fica mais blindado, mas também pode ficar mais travado. E aí vem a terceira opção, que é pior pra mim, é o Fabinho. Eu sei que existe essa lembrança dele como lateral volante no começo da carreira, principalmente. No Mônaco ele já fez isso com o técnico era o Leonardo Jardim na época, né? Ele é inteligente, sabe jogar por dentro, tem boa leitura defensiva, mas eu não iria de Fabinho como plano A na lateral. E aqui é o ponto, rapaziada. Colocar o Fabinho na lateral pode resolver um buraco e abrir outro. Porque hoje, pra mim, o valor do Fabinho nesse elenco é ser alternativa direta ao Casemiro. Se o Casemiro cansa, toma cartão, sente alguma coisa ou precisa ser poupado, quem é o substituto mais lógico? É o Fabinho. Então, se você desloca o Fabinho para lateral, você mexe na lateral e mexe no meio ao mesmo tempo. Aí vira improviso duplo, rapaziada. Aí para mim é uma assim, o Fabinho, ele começou como lateral direito. Só que ele não joga como lateral direito há muito tempo. Muito tempo, rapaziada. E vamos pensar. Tem o Danilo ali que pode jogar como lateral direito. Tem o próprio Ibanes, que é para essa opção de jogo mais difícil, jogo mais que vai ter um ataque, vai pegar uma Argentina, vai pegar uma França, uma Espanha. Alguma seleção aí que tem algum ponta muito bom, assim, um driblador, assim, que o Danilo não vai segurar a onda, bota o Ibanes ali. Mas o Fabinho, assim, o Fabinho tem entrado nos amistosos no lugar do Casemiro, é aquele primeiro volante clássico de contenção. Jogar. Imagina um jogo, tá o Fabinho na lateral direita, tá o Casemiro jogando, tá no segundo tempo ali o Fabinho correndo na lateral direita, que cansa mais do que jogar como volante. Ainda mais eles que têm experiência, eles correm menos, Fabinho e Casemiro, por causa que não são experientes. Aí o Casemiro tem que sair do jogo, é amarelada, e no segundo tempo, ou sentiu alguma coisa que pode acontecer. Aí o Fabinho vai para primeiro volante desgastado, ou o Fabinho permanece na lateral, vai entrar um volante. O Ederson, por exemplo, que foi convocado para o lugar. Sim, o Fabinho na lateral. E eu não faria isso, assim. Eu deixaria ele como terceira opção, assim, mas eu nem contaria muito com essa opção do Fabinho jogar na lateral direita, que ele já não joga nessa função há muito tempo, muito tempo. Então, eu não iria com o Fabinho, né? Por isso, o meu ranking é simples. Plano A, diante das circunstâncias, Danilo. Plano B, Ibanes, dependendo do adversário. Fabinho só em emergência dentro do jogo, essa situação crítica, não como solução principal. E aqui tem uma coisa importante. A convocação do Ederson no lugar do Wesley mostra que talvez o Ancelotti não esteja preocupado em repor posição por posição. Ele pode estar pensando em estrutura, mais meio-campo, mais proteção, mais controle, mais força. Só que isso cobra um preço. Se o Danilo não vai apoiar como o Wesley, alguém precisa dar largura pela direita. Lá ele, né? Pode ser o ponta aberto, pode ser um meia caindo ali. Lucas Paquetá, por exemplo, pode ser o Bruno Guimarães ou outro jogador dando suporte ali pela direita. Mas o Brasil precisa planejar bem isso. Não dá pra colocar o Danilo ali e cobrar dele que ele seja um Wesley, né? Que o Danilo faça com o Wesley faria. Não vai rolar, rapaziada. O time inteiro precisa mudar junto com essa alteração, com essa substituição, né? Esse é o ponto principal do vídeo para mim. Então, a minha conclusão é: o Brasil está em maus lençóis? Sim. Não é desespero, mas é alerta. O Danilo pode jogar ali. Pode jogar. Eu acho que deve começar, inclusive, com ele. Mas todo mundo precisa estar ciente. Ele vai ser mais zagueiro pela direita do que lateral. Principalmente ofensivo, né? Como era o Wesley. E se aparecer ponta rápida em cima do Danilo,
tem que ter cobertura, senão vai dar merda, vai dar ruim. Vai dar ruim, ele não vai conseguir acompanhar. Tem que ter proteção, tem que ter plano, porque Copa não perdoa, improviso mal feito, rapaziada. Tem que ter, o Ancelotti vai ter que ficar bem com a lupa ali naquele lado direito ali. Rapaziada, o Brasil não perdeu só o Wesley. O Brasil perdeu o único lateral direito de ofício. Agora a escolha é clara. Ou ataca menos ou se protege mais. E aí, eu quero saber de vocês. Vocês iriam de Danilo, Ibanes ou Fabinho? Comenta aqui, dá aquela moral, rapaziada. Curta, compartilha, se inscreva no canal. Tamo junto e valeu!